Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise focada, um mergulho aqui em alguns trechos-chave de um documento fundamental. É o Estatuto e o Código de Ética dos Funcionários Policiais Civis, lá do Espírito Santo. Temos aqui os artigos iniciais, incluindo o Código de Ética, que é bem central. A ideia é explorar esses artigos, sabe? Extrair o que eles querem dizer na prática. Entender o regime jurídico, os deveres, o que não pode fazer e, claro, os princípios éticos que guiam esses profissionais lá no S. Exatamente. É uma ótima chance de olhar para a base legal e também para a base moral, né, dessa função. Vamos tentar entender as expectativas, as responsabilidades e os limites também que a lei coloca para quem atua na Polícia Civil Capixaba. Perfeito. Então, vamos começar pelo começo mesmo. O artigo 1º, ele já estabelece o objetivo da lei, certo? Instituir o regime jurídico, regras de provimento, vacância, direitos, deveres, disciplina. Um pacote completo, né? Isso é a espinha dorsal. O interessante, assim, é a abrangência que ele já sinaliza. Não é só um detalhe, é o sistema todo para a carreira. Fica claro desde o início que é uma função com estatuto próprio, diferenciado. Cobre tudo, da entrada à saída, o exercício da função, direitos e, muito importante, deveres e disciplina. É a estrutura mestra mesmo. E quem exatamente se encaixa nessa estrutura? O artigo 2º parece definir isso, né? Sim, ele define o público. Os funcionários que foram legalmente investidos nos cargos do quadro da Polícia Civil. Mas olha que interessante, o parágrafo único dá uma ampliada. Ele estende a aplicação para quem ocupa cargo ou função gratificada, desde que tenha atribuições e responsabilidades de natureza policial, mesmo que não seja tipo um cargo efetivo em algumas situações. Ah, entendi. Então não é só o investigador, o delegado que fez concurso. Pode ser alguém numa função de chefia, talvez, ou assessoria, se tiver essa responsabilidade policial. Isso amplia o alcance das normas, né? Principalmente da ética que a gente vai ver. Precisamente. A lei tenta garantir que qualquer um que exerça poder ou responsabilidade de natureza policial, mesmo que temporariamente ou em função de confiança, sabe, esteja sujeito aos mesmos princípios e deveres. Fica bem claro quem está dentro desse regime especial. Ok, entendemos o quem. Agora vamos para o como. O artigo 3º, Código de Ética Policial. É uma lista, hein? Vários incisos. O primeiro já é forte. Servir a sociedade como obrigação fundamental. Isso define a missão central, né? Define a missão e, mais importante, para quem é a lealdade principal? A sociedade. Não é para o governo nem para a corporação em si, mas para a coletividade. Todos os outros incisos, de certa forma, derivam disso, de como esse serviço deve ser prestado. É o norte. E alguns desses, como você disse, derivados, são bem marcantes. O inciso 3º, defender o inocente e fraco contra o engano e a opressão. Tem um tom quase, protetor. E o 6, jamais revelar tibieza ante o perigo e o abuso. Tibieza, você falou que é fraqueza, hesitação, né? Exige coragem aqui, explicitamente. 4, elas não podem ser brutas arbitrárias. Aí entra o inciso 7º, exercer a função policial com probidade, discrição e moderação, fazendo observar as leis com polidez. Olha só que combinação. Essa combinação é interessante mesmo. Probidade, que é mais que honestidade, né? Integridade. Discrição, moderação e polidez. Tratar com respeito. Como que a gente concilia isso com a firmeza que outros incisos pedem, no trato com delinquentes? Aí está o grande desafio ético que o Estatuto desenha. Veja os incisos 9º e 10º. Eles parecem criar uma tensão. O 9º fala para ser inflexível, porém justo, no trato com delinquentes. Já o 10º manda respeitar a dignidade da pessoa humana. A inflexibilidade aqui provavelmente é sobre aplicar a lei, sabe? Não ceder a pressões, não aceitar suborno, manter a ordem. Mas essa inflexibilidade tem um limite claro: a justiça e o respeito à dignidade de qualquer pessoa, mesmo quem cometeu um crime. Então a lei meio que admite essa tensão,
Ela não dá uma fórmula mágica, mas aponta os polos que o policial precisa navegar no dia a dia. Exatamente. Não tem receita pronta. A lei dá os princípios, as balizas, mas a aplicação, no caso concreto, exige um discernimento constante do agente. Tem que ser firme na lei, mas justo no trato. Agir com energia contra o crime, mas com moderação e respeito à dignidade. É uma equação complexa, que se resolve ali, na hora, guiada por esses princípios. O inciso 8, sobre não deixar sentimentos pessoais influenciarem, também é chave para esse equilíbrio. E essa expectativa de conduta vai além do trabalho, né? O inciso 11 é bem direto. Preservar a confiança e o apreço pelo exemplo de uma conduta irrepreensível na vida pública e na particular. Isso é um peso e tanto, não? A vida pessoal também entra na avaliação ética. Sem dúvida. A lógica é que a legitimidade da polícia não vem só das operações, sabe? Vem da percepção pública de que os policiais são confiáveis, íntegros, dentro e fora do serviço. A conduta privada pode sim impactar a confiança da comunidade na instituição inteira. É um padrão alto que reconhece o peso da função pública. Outro ponto que me chamou a atenção ali nos deveres éticos. Inciso 12. Cultuar o aprimoramento técnico profissional. Por que isso está na ética? Não seria só uma coisa de, sei lá, RH, treinamento? Boa pergunta. É porque a competência técnica é vista como parte da ética. Pensa bem, um policial despreparado, tecnicamente, tem mais chance de errar, de violar direitos, de usar força demais por não saber outra técnica, de conduzir mal uma investigação. O aprimoramento contínuo não é só para ser um profissional melhor, mas para garantir que o serviço à sociedade, lá do inciso 1, seja feito do jeito mais correto, eficiente e respeitoso possível. Se conecta também com o 13, amar a verdade e a responsabilidade. A busca da verdade exige técnica apurada. Faz todo sentido. E falando em estrutura e hierarquia, o inciso 14 trata da obediência. Obedecer às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Qual a importância desse exceto? É um detalhe crucial. É crucial, absolutamente. Ele coloca a lei acima da hierarquia. Disciplina e hierarquia, reforçadas lá no inciso 16, são essenciais numa polícia, claro. Mas não são absolutas. A obediência para onde a ilegalidade começa. Desde que essa ilegalidade seja manifesta, ou seja, óbvia, clara, indiscutível. Não pode ser só uma discordância de opinião ou uma suspeita vaga. Entendi. Isso protege o agente de cumprir uma ordem criminosa e protege a sociedade também. Mas essa palavra manifesta coloca um fardo de interpretação no policial, né? Numa situação que pode ser tensa. Coloca, sim. Exige que o policial conheça as leis o suficiente para identificar essa ilegalidade óbvia e exige coragem para dizer não, sabendo das possíveis consequências. É um ponto de equilíbrio delicado entre disciplina e responsabilidade individual com a lei. E os últimos incisos ali do artigo 3º, o 15 e o 17. Eles parecem reforçar essa ideia de um compromisso quase permanente com a função. Não é só um emprego das 8 às 18. Exato. O 15, sobre não abandonar o posto, é para garantir a continuidade do serviço, né? Essencial. Já o 17 é bem interessante. Ele estende o dever de agir para fora do serviço, tipo para evitar a perturbação da ordem ou para prestar socorro policial urgente. Não quer dizer que o policial está 24 horas de serviço formal, mas que diante de certas situações graves, a condição de policial obriga a intervir mesmo na folga, tomar as providências cabíveis. Reforça essa ideia de que ser policial é um munus público, com responsabilidades que continuam. Olhando para o artigo 3º como um todo, então, a gente vê um código de ética bem denso, bem exigente. Ele desenha um perfil profissional que tem que equilibrar autoridade e respeito, firmeza e moderação, coragem e legalidade. É complexo. Sim, é um retrato idealizado, um conjunto de deveres que buscam garantir não só a eficácia da polícia, mas principalmente a sua legitimidade perante a sociedade. A observância desses pontos é a base da confiança pública na instituição.
Agora que a gente tem essa visão do arcabouço ético dos deveres, vamos avançar um pouco para entender como o Estatuto define a função policial em si e seus limites, ali no título 3, né? Perfeito. Depois de dizer como o agente deve ser, a lei delimita o campo de atuação. O artigo 4º parece simples, né? Só quem é da Polícia Civil pode exercer cargo de natureza policial, reserva de função. Correto. É o princípio da exclusividade. Garante que as prerrogativas e responsabilidades da função sejam exercidas só por quem foi legalmente investido para isso, como a gente viu lá no artigo 2º. Protege a função e garante que quem a exerce está sujeito a esse estatuto. E o artigo 5º vai descrever o que é essa função policial. Ele lista várias coisas: assegurar cumprimento da lei, manter ordem pública, proteger pessoas e bens, prevenir e apurar crimes, cumprir ordem judicial. Nossa, é um leque bem amplo. É um escopo que mostra a complexidade da segurança pública. A função policial civil, como descrita aí, não é só reativa, de apurar crimes depois que aconteceram. É também preventiva, manter a ordem, prevenir ilícitos e protetiva, proteger pessoas e bens. Além de ser um braço da justiça, cumprindo decisões. Essa amplitude toda justifica um regime jurídico e ético tão específico. E talvez essa amplitude explique a restrição do artigo 6º. A função policial é incompatível com qualquer outra atividade, tirando raras exceções na lei. Por que essa dedicação exclusiva é tão importante? Olha, tem algumas razões que se conectam. Primeiro, a própria demanda da função. A complexidade que a gente viu no artigo 5º exigiria, em tese, dedicação total para ser bem feita. Segundo, e talvez principal, evitar conflito de interesse. Imagina um policial que também é dono de uma empresa de segurança, ou advogado criminalista. Os conflitos éticos e práticos seriam gigantescos. A incompatibilidade busca preservar a isenção, a imparcialidade e a imagem da instituição. Garante que o foco, a lealdade do policial estejam totalmente na função pública. Faz sentido. E aí, para fechar essa parte, o artigo 7º só diz que a estrutura dos cargos, quantos são, quais são, o que cada um faz especificamente, vai ser definida em outra lei. Este estatuto aqui foca nas regras gerais do jogo. Quem joga, artigo 2º, como deve jogar, artigo 3º, ética e deveres, qual o campo, artigo 5º, função, e com que dedicação, artigo 6º, incompatibilidade. Entendido. Então esses artigos delimitam bem o espaço da função policial civil. É exclusiva, artigo 4º, é ampla e complexa, artigo 5º, e exige dedicação quase total, artigo 6º. A estrutura de cargos fica para outra lei, artigo 7º. Exatamente, eles fecham esse quadro inicial, estabelecendo não só os deveres éticos do indivíduo, mas também o escopo e as condições de exercício da função pela instituição. Então, vamos recapitular o que a gente viu nesses trechos. O Estatuto da Polícia Civil do Espírito Santo cria um regime jurídico próprio, definindo bem quem está sujeito a ele. O coração parece ser o Código de Ética, né? Um conjunto forte de deveres que busca um equilíbrio bem desafiador entre autoridade, lei, eficiência e respeito aos direitos humanos. Exige uma conduta exemplar na vida pública e privada. E, por fim, a lei define a natureza ampla da função e impõe uma dedicação praticamente exclusiva a ela. Sim, é uma estrutura normativa que define um padrão bem elevado para a atuação da Polícia Civil lá no Estado. Define não só o que o policial faz, mas, principalmente, como ele deve fazer e quem ele deve ser, ética e profissionalmente. A lei dá o mapa, o guia de conduta esperado. E essa nossa exploração dos princípios éticos, das responsabilidades, deixa a gente com uma questão para pensar, né? A lei desenha um ideal de conduta, de atuação, muito claro, muito exigente. Mas e a realidade? Aquele dia a dia caótico, imprevisível, de alta pressão do trabalho policial. Como garantir que a distância entre o que a norma diz e o que acontece na prática seja a menor possível? Como transformar esses princípios éticos em ações concretas, consistentes, no calor do momento? Fica aí essa reflexão sobre essa tensão, que é eterna, né? Entre a norma e a realidade, na busca por uma polícia mais ética e eficaz.